É com muita honra que no webinar de hoje temos como convidado Antônio Augusto Fidalgo Neto. Antônio é doutor em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz. É atualmente pesquisador-chefe dos Institutos Senai de Inovação em Química Verde e Inspeção e Integridade. Lidera grandes projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com indústrias nas áreas de tecnologias químicas e novos materiais sob a perspectiva da sustentabilidade e química verde. Possui grande experiência na liderança e gestão de equipes de alta performance com foco na pesquisa industrial aplicada, assim como em parcerias científicas nacionais e internacionais. Também é autor e coautor de diversas publicações científicas da área e revisor da Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry and Food and Chemistry. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Antônio. Pode iniciar a palestra. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Sim. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom contribuir com vocês. Eu adoro esse tipo de evento. Fiquem à vontade aí para as perguntas. À medida do possível, a gente vai interagir bastante. Inclusive, lá no final, eu também deixo alguns contatos. Fiquem à vontade para fazer esses contatos e a gente conseguir estreitar ainda mais o nosso relacionamento. Enquanto isso, eu vou tentando ver como que a gente faz isso aqui. Vocês me deem uma dica se a minha tela já aparecer. A apresentação já está aparecendo? Sim, Antônio. Isso, obrigado. Então, eu dividi o que eu quero conversar com vocês, o que eu quero mostrar para vocês, eu dividi em 3 partes. E aí, à medida que a gente for vendo o tempo, a gente consegue calibrar um pouquinho para que a nossa programação aconteça exatamente como a gente tinha previsto. A primeira parte eu vou falar um pouquinho do que é um instituto privado de pesquisa. É um modelo, talvez eu seja um pouco suspeito, mas eu acho um modelo bastante interessante de operação. No Brasil é um pouquinho diferente, então a gente vai mostrar o que uma empresa, como uma empresa pode fazer pesquisa aplicada. Na metade da apresentação eu acho que vou mostrar alguma coisa próxima a um ponto de vista do que move uma empresa a fazer inovação em química verde, uma indústria, né? É quase que um ponto de vista muito óbvio, se não totalmente óbvio, mas é uma forma que a gente vê as coisas acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E, finalmente, eu vou terminar com alguns casos, alguns exemplos de projetos que a gente realiza lá no Instituto, para exatamente tentar fazer a ligação, né, com o que eu comentei, que era um ponto de vista quase óbvio, se não óbvio, e com o que a gente de fato faz. E fiquem de verdade à vontade para qualquer dúvida, qualquer discussão. Então, a gente vai falar sobre as estratégias de inovação para uma indústria sustentável, né? A ideia é o que move uma indústria hoje a pagar por pesquisa e desenvolvimento que tenha uma abordagem na sustentabilidade, na química verde. Por motivos muito óbvios, se uma empresa trabalha quer lançar um novo produto, isso vai ser natural, mas muitas vezes esses assuntos ou essa forma da empresa inovar, ela passa por ela é de certa forma transversal, ela não é necessariamente o core business da empresa, mas há ainda alguma motivação para que essa empresa invista na inovação. Hoje a gente, aqui na Firjan, nós temos 4 institutos de pesquisa
e Desenvolvimento, 3 do Senai e 1 do SESI. Eu sou hoje o responsável por 3 deles. A gente vai falar aqui hoje do Instituto Senai de Inovação em Química Verde, mas também eu sou responsável por outro, mais voltado para a parte de materiais, e para um outro que trabalha com higiene ocupacional, Centro de Inovação SESI em higiene ocupacional. O Química Verde é uma unidade em Embrapi. Embrapi, para quem não sabe, é uma organização social que suporta de forma muito interessante a inovação industrial no Brasil. Ela provém recursos financeiros para que uma empresa industrial hoje faça inovação. E, além disso, também chamar a atenção que nós, como um instituto de pesquisa privado, temos 2 ISOs muito importantes, a 14.001 e a 45.001, que trata exatamente de saúde, segurança e meio ambiente. Sob o ponto de vista da Química Verde, essas ISOs elas têm uma total aderência e foi até bastante interessante na implementação para que a gente conseguisse consolidar ainda mais a nossa operação, né? Bem, quando a gente fala do nosso instituto, agora eu estou falando especialmente do Química Verde, nós somos uma equipe com 12 pesquisadores, 12 pessoas completamente dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. Quando eu falo pesquisa e desenvolvimento, eu estou dizendo a pesquisa realizada com e para uma indústria. O nosso objetivo, a nossa missão, ela passa pelo trabalho com a indústria, então eu vou estar falando aqui com vocês de pesquisa aplicada. A gente tem um time de 15 técnicos, na verdade 15 técnicos e estagiários, as pessoas lá que de fato colocam a mão na massa. Em função de projetos contratados, a gente tem um time flutuante, que é um time de bolsistas, o cargo que a gente tem lá chamado de pesquisador bolsista. Então, isso flutua, quando eu tenho muitos projetos, esse número aumenta, quando o meu número de projetos diminui, esse número diminui a mesma medida. E tem 3 pessoas que nós chamamos lá de líderes de projetos, são pessoas que fazem um acompanhamento do projeto. A gente chama esse pessoal lá de líderes do escritório de projetos. Basicamente, todo o acompanhamento físico, financeiro e contábil é feito por esse grupo que nos dá o atendimento também bem de perto, né? Aqui, de repente, a gente já pode começar a mostrar algumas coisas que parecem um pouco diferentes. A gente não tem linhas de investigação claramente definidas, muito menos pesquisadores altamente especializados nestas linhas de pesquisa. A ideia é que a gente tem um grupo de pessoas generalistas interdisciplinares que consigam transitar em várias áreas do conhecimento e no momento que a gente fecha uma parceria com uma empresa, aí sim que a gente constrói o nosso time de especialistas para que esses projetos sejam de fato executados. Na verdade, eu estou querendo dizer aí que eu tenho esse time aí de 12 pesquisadores que, na verdade, muitas vezes planejam e executam projetos na forma ou dos estágios técnicos ou dos bolsistas, que seriam aquelas pessoas mais especializadas para aqueles assuntos aí fechados para cada uma das empresas. Muito embora a gente também imagina projetos, e esses projetos a gente passa a oferecer para as empresas, a abordagem que a gente chama de pull e push projects, ou a gente recebe as demandas da empresa e executa, ou a gente oferece ideias para essas empresas. Então, aqui de cara, eu já imagino que seja aí um modelo bastante diferenciado. Acabei de comentar no slide anterior que a gente não tem necessariamente linhas de pesquisa claramente definidas, a gente tem áreas de atuação, e isso é simplesmente um protocolo que a gente tem dentro da rede Senai, estabelecer áreas de atuação. Nós temos aí uma rede que eu vou apresentar nos próximos slides de 27 institutos, cada um com competências mais ou menos específicas. As nossas, a gente trabalha com química analítica, química de sustentabilidade, muito na parte de óleo e gás,
tecnologias para tratamento de água e reuso de água. A gente trabalha no conceito da biorefinaria, por exemplo, a aplicação de fluidos supercríticos para a extração de material de valor agregado, e aí o uso amplo desse material. E, mais recentemente, muito em função do que a gente vive hoje da pandemia, a gente ampliou a nossa capacidade em biotecnologia e temos aí alguns exemplos interessantes que unem a biotecnologia com tecnologias químicas, que eu vou apresentar alguns exemplos aí no final da nossa conversa, como eu havia mencionado. Uma coisa que é importante a gente definir, que é bastante peculiar de um instituto, qualquer que seja ele, Senai, universidade, que é a unidade Embrapi. A unidade Embrapi, ela nos incentiva a ter uma linha de atuação definida para a unidade Embrapi. Então, a gente hoje é uma unidade Embrapi que tem como linhas de atuação processos, materiais e transformações químicas, e metodologias e tecnologias sustentáveis de monitoramento químico. Na verdade, dentro daquele grande portfólio que eu mostrei no slide anterior, um pedacinho daquilo ali é o que a gente chama de unidade Embrapi. Então, quando a gente contrata um projeto com uma empresa e essa empresa se utiliza dos recursos Embrapi, elas têm que estar encaixadas em uma dessas duas grandes áreas, né? Na verdade, foge um pouco do rigor científico que a gente está acostumado. Quando a gente fala processos materiais e transformações químicas, a gente está falando de um mundo, mas foi uma construção e a gente se encaixou nessa construção para que as empresas aí pudessem utilizar dessa grande rede de institutos Embrapi para os seus processos de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Bem, como que a nossa operação de modo geral, né? Comentei com vocês, eu quero mostrar como funciona um instituto privado de pesquisa. Então, o nosso centro da operação é isso aqui. A gente trabalha com a pesquisa aplicada e inovação, mas isso se divide em 4 grandes pontos, né? Esse aqui à esquerda inicial, onde a gente tem pessoal, onde a gente tem a nossa estrutura e onde a gente tem o nosso relacionamento. Por exemplo, hoje a gente tem um relacionamento muito importante com muitas universidades do Brasil e do exterior. Isso é o que a gente chama de capital relacional, que também envolve, por exemplo, outros stakeholders como agências regulatórias, as próprias empresas. Então, isso tudo faz com que a gente tenha esse capital relacional que faz parte da nossa operação. Toda a nossa instrumentação, toda a nossa estrutura e o nosso pessoal. Isso torna possível a execução dos nossos projetos de P&D, mas que também a gente precisa fazer a venda, né, a comunicação e a venda disso. Ou seja, existe também toda uma sistemática para que eu ofereça isso para as empresas e para que, de fato, elas comprem P&D com a gente. Ou seja, tem toda uma preocupação para que a gente execute essas tarefas de forma bastante sistematizada. Inclusive, em cada uma dessas partezinhas, a gente gera uma série de KPIs, uma série de indicadores que resultam em quanto saudável é a operação do nosso instituto. Tá? Isso vale para mim, mas isso também vale para os outros 26 institutos da rede Senai. Ainda dentro desse core de operação, a gente tem a nossa gestão de projetos. Lembra que lá um dos primeiros slides eu falei que a gente tinha 3 pessoas envolvidas diretamente nessa gestão. A gente avalia o valor para o cliente do que a gente está oferecendo e o valor do negócio, né, o sucesso do negócio. Então, esses 4 pontos, este grande, esses 2 outros, eles fazem com que a nossa operação seja uma operação bastante organizada e objetiva, para que um produto final seja entregue com a maior qualidade possível, né?
Comentei já algumas vezes, né, a gente faz parte de uma grande rede de institutos de inovação do Senai. Isso foi um projeto de quase 8 anos atrás, do que a gente chama de Senai Nacional, que ele reposicionou o Senai de uma área que até então é muito conhecida, que é a área de educação, a formação profissional, por exemplo, para uma área mais de pesquisa e desenvolvimento. Então, já são quase 8 anos. O nosso, por exemplo, é um dos mais jovens. Nós tivemos a nossa inauguração em 2016, mas é um projeto que já vem de 8 anos. E mesmo, não sei o que vocês imaginam, mas quando a gente pensa em 8 anos ainda é muito pouco para que a gente consiga ter uma operação robusta e madura o suficiente para prover P&D para as indústrias brasileiras. Mas eu acredito que a gente está num caminho bastante interessante. Existem já alguns números muito significativos da nossa operação, não só em número de projetos, mas na qualidade das nossas entregas, em toda a capilaridade que a gente consegue. Por exemplo, a gente trabalha com os mais variados segmentos: cosmético, petróleo, têxtil, metal mecânica. Então, quando a gente pensa aí nos segmentos industriais, essa é uma rede que foi construída para conseguir atender os mais variados segmentos industriais no Brasil. E se vocês têm, então, uma passadinha de olho aí, vocês vão ver que existem aí várias competências que são, de fato, aplicáveis a todos os segmentos industriais que a gente já ouviu falar. Tecnologias minerais, energias renováveis, tecnologias da informação e comunicação, engenharia de polímeros e assim por diante. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, somos na Firjan, como eu havia falado, 3 Senai, da Firjan, 3 Senai e um SESI. Existe um quarto instituto de inovação, mas que ele não está debaixo do guarda-chuva Firjan, ele é diretamente relacionado ao Departamento Nacional. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente também tem um número bastante interessante desses institutos. Até, se não me engano, um dos maiores quando a gente compara com outros estados. Aqui a gente começa, apresentei rapidamente o que é o nosso instituto. E aqui eu tento fazer uma provocação, na verdade, estabelecer aqui o que eu falei de um ponto de vista que, se não é óbvio, ele é quase óbvio, para mostrar para vocês que a gente acredita, na verdade não é a única possibilidade, mas é um forte direcionador que a escassez de recursos ela incentiva para que as indústrias investam em inovação. Então, eu trago alguns exemplos e lá no final eu vou falar de alguns projetos nossos para tentar fechar essa ideia de que muito do que move as empresas hoje é que elas consigam ser mais competitivas, que elas consigam reduzir seus custos, que elas consigam agredir menos o meio ambiente, e muito disso vem em função da escassez de uma série de recursos antes abundantes e já há algum tempo a sinalização da escassez próxima ou alguns deles já de fato escassos. E aí eu trouxe exemplos aqui bastante clichês, né? Coisas bem batidas para tentar substanciar esse ponto de vista. A primeira coisa que, infelizmente, é um senso, né, quase comum, a percepção da maioria da sociedade de que um produto químico é alguma coisa mais negativa do que positiva, né? A gente vê aí na grande mídia propaganda de alimentos ou de cosméticos isento de químicos, né? Como se químicos não fossem tudo. Eu acho que uma das coisas aí mais transversais que a gente tem é a química, e até, de certa forma... Antônio, Pois não? O seu áudio está com um pouquinho de ruído. Talvez seja por conta do ventilador.
Deixa eu ver se dá uma melhorada aqui. Tá bom, obrigada. E aí, melhorou alguma coisa? É no microfone? Eu acho que sim, agora melhorou. Tá. Obrigada. Nada. Então, alguma coisa do senso comum, de modo geral, que já estabelece que um composto químico é alguma coisa ruim, né? E a gente sabe que na verdade, a química é uma ciência de base, e a grande maioria das outras áreas do conhecimento, elas se estabelecem a partir da química. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o entendimento exatamente do que é um produto químico, uma substância química, uma molécula, e aí, embarcando nisso, vem as indústrias químicas, né? Então, a gente entender exatamente qual seria o papel dessas indústrias químicas. Eu começo com um exemplo que eu acho que demonstra exatamente isso, para mim é bastante emblemático, a síntese do DDT. Em algum tempo depois, isso resultou num prêmio Nobel em função da grande capacidade de pesticida, né, utilizado para controle de algumas doenças veiculadas por insetos. Alguns anos depois, né, na década de 60, já não era bem isso, então exatamente o DDT foi alvo, foi vilão de um grande problema ambiental, sob o ponto de vista toxicológico. Ele é acusado de ser um desregulador endócrino e perturbar aí a reprodução de uma série de animais. Na verdade, o primeiro relato foi de aves, em função da deposição de cálcio na casca dos ovos e assim por diante. E algum tempo depois, a gente está falando de um Nobel na 48, na década de 60, ele é aparentemente um vilão, e em 70 ele é banido, ele é proibido. Então a gente vê aqui um exemplo, embora seja bastante conhecido, mas é um exemplo emblemático. A sua síntese, o grande valor que ele ganha em toda a sociedade por causa de um efeito, e pouco tempo não, mas algum tempo depois ele é de fato banido. E com isso a gente continua essa linha do tempo, a gente vem aí de algumas preocupações voltadas para o ambiente, aí leis envolvendo ou com preocupação em relação à poluição de água, ar, solo, assim por diante. Isso finalmente chega no que a gente fala tanto hoje na química verde, nos tais 12 princípios da química verde. Isso se consolida ainda mais, esse gráfico aí mostra o grande crescimento da produção científica em todos os assuntos relacionados à química verde. Então a gente percebe que em muito pouco tempo uma série de valores, uma série de conceitos, eles foram construídos com aparentemente uma ausência de preocupação e a partir de determinado momento, uma grande preocupação sob o ponto de vista ambiental, de coisas que a gente às vezes desconhecia. Sob o ponto de vista da indústria, ou de quanto uma indústria ela pagaria por um projeto, a gente via que os custos eles eram muito mais importantes do que, de fato, todos os benefícios da sustentabilidade da química verde. E aí que a gente começa a avaliar que alguns dados vinham, num passado, né, começaram a ser produzidos, e aí que entra a história da escassez, que faz com que, de repente, aquela balança ela mude um pouquinho, e a gente começa a perceber o interesse das empresas em, sim, se utilizar da inovação, do pesquisa e desenvolvimento, da sustentabilidade, da química verde, muito possivelmente em função da escassez. Para vocês terem uma ideia, na década de 80 já se falava em escassez de água, ainda na década de 80, em meados da década de 80, já se falava na potencial escassez de fontes fósseis de energia,
e a ideia das energias renováveis, muito embora, nesse momento, década de 80, até isso era falado, mas a gente vê muito pouco, de certa forma, aplicado, né? A gente talvez tenha 10, 15 anos, no máximo, que a gente comece a ver alguma ação objetiva sobre o uso desses recursos renováveis e a discussão mais aprofundada da escassez. E aí um monte de exemplo que a gente consegue falar: a água, o óleo, o gás natural, terras raras, isso tudo hoje já é mais do que sabido, né? É um recurso finito, e muitos deles já estão, de fato, acabando. Isso faz com que a gente precise repensar toda a nossa sociedade, né? E aí a gente, quando fala, eu sempre vou dar essa visão da indústria, a indústria como a indústria de transformação, por exemplo, como produtora da nossa matéria-prima e até dos produtos acabados, ela precisa ser mais efetiva, ela precisa ser mais otimizada, ela precisa ser mais barata, ela precisa ser menos ambientalmente impactante, como a gente via até bem pouco tempo atrás. Isso, como eu comentei com vocês, fez que o pêndulo da balança se modificasse. Então, na verdade, aquilo que era encarado como custo, na verdade, hoje não é mais encarado como custo. Isso é um investimento para que, pelo menos, a empresa tenha um custo evitado, né? Então, quando a gente fala numa empresa que utiliza menos água, na verdade, ela está economizando um recurso, ela está tornando um processo dela mais barato. E com isso, lá no final das contas, ela consegue baratear os seus processos e fazer com que o acesso aos seus produtos sejam mais facilmente alcançados. Na verdade, esse é o grande objetivo das empresas, né? Então, a ideia da costura é exatamente que, em determinado momento, aquilo que era custo passou a ter um peso muito maior, e a forma dessas empresas a conseguirem sobreviver nesse ambiente de maior escassez seria exatamente alcançar processos mais eficientes. E aí, essa é o link, né, que a gente faz. A escassez, ela pode servir como um direcionador importante para a inovação, e no momento que eu tenho uma empresa que inova, ela certamente é mais competitiva. E aí, alguns exemplos, na verdade, nada também muito original. Eu gosto dele porque ele é engraçadinho. A gente fala do Viagra, foi talvez um dos primeiros prêmios da Química Verde, quando novas otimizações do processo de síntese foram implementadas na síntese do Viagra. Uma quantidade significativamente menor de solvente, por exemplo, passou a ser utilizada, e os resíduos, então, foram significativamente diminuídos. Isso aí também é um exemplo emblemático. Alguns outros, até considerando um prêmio importante de Química Verde, e aí tem a ver, de novo, com a indústria farmacêutica em relação à síntese mais eficiente, reciclagem de terras raras, a reutilização e maior eficiência para os fertilizantes relacionados à agricultura, novos processos catalíticos, produção de etanol mais sustentável. Isso aqui eu botei em cor diferente, porque é uma linha de trabalho nossa, trabalhar com fluidos supercríticos. Então, tudo isso tem base na melhoria de processos que, na verdade, se justificou em função do custo disso, né? Água, energia elétrica, próprios outros recursos que antes eram abundantes, isso começou a impactar de forma substancial
nos custos de desenvolvimento das empresas e, obviamente, a pesquisa e desenvolvimento veio para tentar resolver esses problemas. Então, o final disso, né, chegando aí no meio do que eu tinha comentado com vocês, quase que um ponto de vista mais óbvio, se não quase óbvio, é a gente acreditar que a escassez de fato ela motiva a inovação, e no momento que a empresa inova, ela está se tornando mais competitiva. Tentei dar alguns exemplos, na verdade, todos aqueles que eu mostrei agora, do prêmio, do desafio lá presidencial de Química Verde, é um prêmio norte-americano, vem em função de algum problema de recursos naturais que as empresas, as indústrias inovaram e conseguiram resultados bastante satisfatórios nos seus processos e nos seus produtos finais. Aqui a gente já está indo lá para a terceira parte do que eu comentei que ia mostrar para vocês hoje. Já ultrapassei um pouquinho lá dos 30 minutos que a gente tinha combinado, mas a gente passa um pouquinho mais rápido. Vou dar alguns exemplos de projetos. Esses sim são projetos que a gente faz lá no Instituto e que, se vocês começarem a tentar linkar com tudo aquilo que a gente falou de recursos naturais, de aumento de eficiência, de redução de custos, a gente consegue muito bem fazer essas costuras. E também um bom exercício, embora a gente não se prenda muito no rigor científico de 12 princípios da Química Verde, mas vocês vão perceber que um ou outro, ou muitas vezes mais de um dos princípios, a gente consegue encontrar nesses projetos aí. A gente tem uma visão de incentivar e de trabalhar com a indústria para fazer com que ela se torne mais competitiva, e isso passa transversalmente pela sustentabilidade, pelo aumento da eficiência, pela redução de custos, que, direta ou indiretamente, a gente consegue estabelecer lá com o que a gente trata da Química Verde. Esse projeto foi um modelo matemático que a gente desenvolveu a partir de análise estatística multivariada para auxiliar a dessalgação dos óleos do pré-sal. Muitas das diferenças de óleos que as unidades refino recebiam faziam com que muito tempo de preparo desse processo intermediário da dessalgação, né, pré-refino, precisasse ser modificado, e esse modelo matemático tornou capaz a Petrobras, né, que foi a empresa parceira nesse caso, simplesmente sabendo qual tipo de óleo ela receberia e não necessariamente realizar nenhuma análise química, ela já conseguia pré-definir algumas variáveis lá, algumas definições da sua dessalgação. Isso otimizou muito esse processo. Foi um projeto que terminou, se eu não me engano, no ano passado, que foi bastante interessante em relação à otimização de processo. Um outro projeto também, com uma hidroelétrica de pequeno tamanho, lá em Goiás, onde a gente fez um estudo amplo para que ela conseguisse reaproveitar os seus resíduos lenhosos oriundos do desmatamento para a formação desse grande lago aqui, dessa barragem. E aí a gente conseguiu estabelecer algumas rotas que ela pôde usar lá para destinar de forma mais inteligente e interessante os seus resíduos. A gente trabalha também com, esse aqui um projeto também da Petrobras, em relação à incrustação. Então a gente também tem uma série de projetos que a gente tenta fazer monitoramento em tempo real, para que os processos também sejam otimizados. Tem uma série de variáveis que a gente trabalha aqui nesse projeto. Simulação da geração de energia a partir de hidratos de gás. Na verdade, a ideia da gente tentar
utilizar metano produzido, mas que existe como grandes reservas, e quanto isso teria impacto na geração de energia. Os hidratos de gás aí, tem grupos aí bastante grandes que já estudam isso há um tempo. Isso também é um projeto que a gente tem lá no nosso instituto. Um outro, em relação a gente tentou destinar, era uma empresa, não tem nome aqui, né? É uma empresa que ela fazia reciclagem de pneus, e ela queria gerar combustível a partir da utilização ou por pirólise desses pneus, e a gente conseguiu construir uma metodologia, otimizar essa metodologia para que ela tivesse lá um novo produto. É uma empresa que ela fazia ela vendia negro de fumo a partir desses pneus, e ela queria ampliar o seu portfólio para novos combustíveis feitos a partir de pneus. Foi um projeto também finalizado. A gente também trabalha muito com a reciclagem química, e aqui a gente trabalha com plásticos, inclusive foi um paper nosso que a gente publicou, acho que no final do ano passado, no começo desse ano. A gente tentou aí estabelecer a utilização de água em estado supercrítico para fazer a reciclagem de plástico. A ideia inicial seria a gente tentar retornar o ciclo aí como potenciais combustíveis a partir dessa reciclagem de plástico. Muita gente, hoje, eu acho que isso deve estar bastante em moda. Temos muitos projetos relacionados aos óleos presentes na água, não necessariamente métodos analíticos, mas também formas de retirar esses óleos. Por exemplo, a gente já tem, eu acho que são slides que vêm, a utilização de determinados tipos de biomassa para fazer retirar óleo da água, casca de laranja. Temos talvez uns 4 projetos com esse assunto. A gente chama de TOG, né? Determinação de óleos e graxas totais, e hoje isso é um problema, não no Brasil, no mundo, que temos alguns projetos interessantes aí sobre esse problema. Desenvolvimento de metodologias analíticas também para melhorar processos da Petrobras em espécies nitrogenadas e ácidas em águas de processo. A gente também participa, está terminando esse ano esse projeto, um projeto de comunicação em química verde. A gente participou junto com a Unido e a Universidade de Yale de um estudo de caso para documentar uma iniciativa da Química Verde. A gente utilizou o plástico verde lá da Braskem como estudo de caso. Alguma coisa que eu comentei com vocês lá no começo, que a gente ampliou a nossa área de biotecnologia, muito embora trabalhando também com tecnologias químicas, desenho de novas moléculas para reconhecimento e para associação na área de produtos médicos e de biotecnologia, uma empresa lá de Santa Catarina. Esse foi o exemplo lá também que eu comentei do óleo, a utilização de biomassa para a gente retirar o óleo da água. É uma startup, a Biosolvit. Inclusive, ela foi considerada uma das 12 melhores startups do mundo, já ganhou aí um monte de prêmio. A gente tem um projeto bastante interessante com elas, utilizando, tentando produzir novos materiais e otimizar processos para a remoção de óleo na água. Isso foi um projeto que a gente ganhou um edital de 3 meses da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para tentar criar uma nova forma para diagnóstico do Covid. Na verdade, isso aí é uma exceção que eu só trouxe para mostrar para vocês que às vezes a gente precisa ter certa flexibilidade e adaptabilidade. Isso foi um pedido da nossa diretoria de como a gente poderia
auxiliar na pandemia. Aí o nosso grupo se reformulou, contratamos alguns bolsistas e entregamos aí um protótipo de uma nova formulação para a detecção molecular do vírus, um projeto aí muito bonito mesmo. Ainda nessa história da pandemia, o desenvolvimento de uma membrana capaz de pré-concentrar o vírus para que empresas, por exemplo, a BRK, de tratamento de esgotos, pudesse utilizar essa nova metodologia. Então, a gente viu que existe já alguns estudos que mostraram a capacidade da gente encontrar o SARS-CoV-2 na água, nos esgotos, e a gente está desenvolvendo nesse projeto uma metodologia para auxiliar nessa detecção. Pesquisas, projetos de relação a monitoramento em tempo real, utilizando aí imagens hiperespectrais. Essa aplicação, de novo, era para óleo. De novo, eu comentei com vocês, a gente trabalha com fluidos supercríticos e, basicamente, extração de produtos vegetais, utilizando gás carbônico em estado supercrítico, principalmente, com ou sem solvente. Um outro projeto com uma startup que a gente fabrica uma membrana para ultrafiltração. Aliás, foi a partir desse know-how que a gente conseguiu a parceria com a BRK para o desenvolvimento do método de concentração do vírus nos esgotos, né, nos efluentes dele. Esse não é um projeto em execução, a gente está tentando ainda... A gente submeteu, se eu não me engano, esse projeto a um edital. Seria um sensor para detecção do vírus em esgoto. Então, é como se fosse um desdobramento daquele projeto da BRK que eu comentei com vocês. Análise de dados, isso aqui também não é nenhum projeto necessariamente executado. A gente já teve alguns outros projetos de novos materiais, principalmente materiais nanoestruturados para tratamento de água, produção de microalgas para alimentação animal, e aí outros pequenos projetos, né, de novos materiais. Aqui à esquerda, um copo feito com resíduos de mandioca, à direita, tubetes para replantio a partir de fibra de coco, nanomateriais que conseguiam fazer redução, nesse caso do cromo, não só em ar, como em água também. A gente tem, como eu falei, algumas boas parcerias, e eu acho que era mais ou menos isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Na verdade, mostrar como é a forma da gente operar. Na verdade, são muitos e bem variados projetos, por isso que eu falei que muitas vezes a gente tem aquela equipe que flutua. Isso vem muito em função dessa demanda, que é uma demanda sazonal desses projetos, mas que a gente atende aí na linha da química verde, sustentabilidade e assim por diante. Meus contatos estão aí, se vocês quiserem alguma pergunta, alguma interação, fiquem à vontade para visitar o nosso instituto. Vocês serão muito bem-vindos, e agradeço aí mais uma vez a oportunidade, espero poder ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Muito obrigado, Antônio, pela palestra. Foi ótimo conhecer um pouco mais da atuação de vocês. E agora eu vou passar para a sessão de perguntas. Então, a quem desejar fazer alguma pergunta ao Antônio pode fazer aqui no chat ou abrir o microfone. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas que foram enviadas no formulário que a gente passou. E a pergunta que foi enviada foi a do João Fávaro de Oliveira. Quais as principais barreiras para investimentos? Técnicas, disponibilidade de capital, maturidade mercadológica ou políticas públicas direcionadas? Rafael, quem foi que perguntou mesmo? Foi o João Fávaro. Né? O João, na verdade, é bem multifatorial, né? A gente falar que simplesmente uma delas é bem complicado, mas a gente poderia dar alguns exemplos, né? Capital. Capital é, hoje, no Brasil, o que mais limita o investimento em P&D.
eu participei, inclusive, de um seminário na semana passada, falando sobre a Agência Nacional de Petróleo. Há um regramento lá, a gente chama de cláusula de pesquisa e desenvolvimento, que obriga as exploradoras de petróleo a gastar um percentual X em P&D. Então, isso, de fato, é alguma coisa muito positiva para esse segmento industrial. Mas quando a gente vê, por exemplo, cosméticos, que não tem uma linha de fomento assim tão claramente estabelecida, a gente vê uma timidez maior. Então, tudo vem em função dessa disponibilidade, do risco. Então, quando você pergunta se o desafio tecnológico tem que ser levado em conta, obviamente sim, até porque, de modo geral, as empresas elas só vão investir quando determinada tecnologia já tem uma maturidade maior. Então, é como se fosse aí um equilíbrio entre a disponibilidade de capital, a maturidade tecnológica, e quando você fala sobre políticas públicas, se a gente tem uma inconsistência e algum tipo de incerteza nessas políticas, isso também vai fazer com que as empresas sejam mais ou menos ousadas para esse tipo de investimento. Ótimo, obrigado pela resposta. E a gente tem mais uma pergunta aqui no chat, ela é da Kídia Frazão, e ela perguntou, para o senhor, qual seria o up para inovação no ramo de P&D na indústria petrolífera no Nordeste no cenário nacional? Bem, quando a gente fala em indústria de petróleo, a gente fala de uma indústria que, de modo geral, ela causa um impacto ambiental significativo. É um recurso que a gente já sabe que é escasso. Então, é uma coisa que talvez as próximas gerações elas já não contem mais com a existência desse recurso. Então, eu acho que a ideia seria, basicamente, dois pilares, né? Se tornar uma empresa de menor impacto, o menor impacto ambiental possível, e o mais otimizado, o mais eficiente possível, né? Isso de um lado, e de outro lado, em paralelo, a gente está falando aí da utilização dos recursos renováveis. A gente vai ver que muitas dessas empresas, elas vão migrar, né? Se elas quiserem continuar existindo, elas vão ter que se modificar e passar a ter uma abordagem mais renovável, considerando que o core delas, daqui a algum tempo, não vai mais existir. Ótimo. Eu acho que não temos mais perguntas, então vamos passar para o final, para os recados finais aqui do nosso capítulo estudantil. Gostaria de agradecer novamente o Antônio por aceitar aqui participar da nossa série de webinars, e eu gostaria de passar a palavra para o Antônio para ver se tem algum recado final, alguma mensagem final para passar aí para quem está acompanhando aqui essa aula. Eu gostaria só de agradecer, foi muito prazeroso para mim trocar com vocês, e aí estou à disposição aí para outras contribuições, fico à disposição para vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Então, eu vou passar a palavra para a Luren agora, que ela vai exibir alguns recados finais aí do nosso capítulo estudantil. Gostaria de agradecer novamente ao palestrante por ter aceitado o convite e pelo conteúdo e experiências compartilhadas. Gostaria também de agradecer a participação dos inscritos, e o link para obtenção do certificado está no chat. Agora eu irei divulgar alguns avisos sobre os próximos eventos oferecidos pelo Chapter. Obrigada a todos.